A transição planetária em 2026. O que é isso e onde estamos? Vou trazer para você uma explicação direta, objetiva e simples para que você possa entender o que é transição planetária. Essa mudança no planeta ela já começou, já tem alguns anos, já há mais de 20 anos que isso vem em processo, né? Eu estou falando aqui de Fortaleza, estamos iniciando a nossa gravação de estreia da aula de consciência, que são vídeos que a gente vai estar gravando sobre esses assuntos que estão relacionados a tudo que te leva ao despertar e à expansão da consciência, que pode te ajudar na melhora da tua vida, na busca dos teus resultados, dos teus objetivos. O nosso canal é um canal que fala muito de espiritualidade, sempre às segundas-feiras com lives e nas quarta-feiras. A gente sempre faz uma live na segunda e na quarta. E agora a gente vai gravar vídeos que traga instruções, orientações e que dê caminho e luz para aquelas pessoas que buscam entendimento de uma forma mais rápida do significado de alguns termos, algumas coisas que são às vezes meio confusa na questão da espiritualidade, na questão do que acontece no mundo. Então, o que significa a transição planetária? Nós estamos atravessando um período onde o planeta ele está passando por uma fase de mudança. Você deve estar observando isso no que ocorre no mundo. Você está vendo muito caos, muito distúrbio, muita loucura, muita violência, mas você está vendo também a revelação também de muitas coisas que até então eram escondidas, ocultas, tudo sendo mostrado, tudo sendo revelado. Isso significa apocalipse. Na verdade, nós já estamos dentro do período de apocalipse. Apocalipse significa revelar o que está oculto na luz. É por isso que você está vendo muitas pessoas que antes você admirava, que você seguia, que você confiava, e instituições, e elas não têm mais essa representatividade porque simplesmente aquilo de comportamento e ato oculto sujo está sendo exposto, está sendo mostrado, por isso a revelação do que está na escuridão. Então, transição planetária significa passagem de estado de um planeta de terceira dimensão, denso, karma, causa e efeito, para um planeta mais harmônico, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, de melhoria, de expansão. Estamos realmente atravessando esse período, e esse período é um período de mudança de era. Então, por que tantas pessoas sentem que o mundo está acelerado? As pessoas sentem o mundo acelerado e, ao mesmo tempo, sempre um estreitamento do tempo. É como se o tempo não tivesse mais marcando aqueles horários, aqueles dias, aquela semana que anteriormente a gente acompanhava e seguia. Então, tudo meio confuso, fazendo com que as pessoas fiquem emocionalmente abaladas e sentindo um peso. Não é assim que você sente? Sim ou não? E principalmente, em que ponto dessa transição nós estamos? Aonde nós estamos? Para você entender. Então, transição planetária é uma passagem de mudança de frequência, de consciência do planeta, de um estado, de um planeta de sofrimento e dor para um planeta regenerativo, um planeta de expansão para uma conexão com quinta dimensão. Terceira dimensão, a dimensão física, da matéria, quarta dimensão, dimensão espiritual. E quinta dimensão, a dimensão de frequência de consciência mais elevada, onde o senso moral é que guia essa consciência. Então, nós estamos, inclusive, sob uma grande crise de consciência moral. Né? Você pode ver que o errado é o certo e o certo é o errado. Isso está sendo propagado, divulgado. Mas isso não é o que vai prevalecer. O que está caminhando é o fim desse período de trevas para o nascimento de uma era de luz. Então, eu não vou tratar desse assunto como uma previsão de fim do mundo, porque muitas pessoas acreditam que é o fim do mundo. Nem afirmar que tudo mudará em uma data específica, mas estamos dentro do que é chamado o juízo final, porque é o que? A justiça final para aqueles que equivocadamente abusam do poder, da maldade, né, que destrói muito mais que constrói. Basta você ver o comportamento de políticos, governos, né, ideologias e etc. Então você vai compreender. A transição planetária ele é um processo espiritual que está realmente acelerado. E esse processo é uma mudança não só individual, mas uma mudança coletiva de transformação da consciência humana.
porque talvez essa maior mudança ela não esteja acontecendo apenas no planeta. Ela está acontecendo dentro de cada pessoa está sendo mexida, está sendo buscada. Então, o que é de fato essa transição planetária? É a passagem de um estado de humanidade baseada no medo, na separação, na dor, no sofrimento, na competição, na inconsciência, na crença limitadora, para uma humanidade mais consciente. Você pode ver que essa crise de consciência moral é que vai fazer com que haja esse choque de mentira e verdade. Você pode observar que a mentira ela está aí em todos os lugares. A própria mídia, a própria televisão, o jornalismo em si, perdeu muita qualidade e credibilidade pelo fato de manipular a informação. E as pessoas percebem. As pessoas não são mais idiotas. As pessoas estão acordadas, estão notando que há uma manipulação da verdade, do fato. Né? O fato é modificado e as pessoas acabam se cansando. E isso vai fazendo com que essa mídia que manipulava até então perca a voz e perca o sentido. E isso é sintomas da transição planetária. Isso significa que todas as pessoas vão despertar ao mesmo tempo? Não. Significa que aquelas pessoas que buscam de fato o despertar da consciência com responsabilidade e compromisso, essas sim despertarão. E aqueles que estão ainda teimando em seguir essas diretrizes obscuras, acreditando nessa mentira, nessa manipulação, esses não despertarão. Também significa que os problemas desaparecerão de uma hora para outra? Também não, mas eles estão em um processo de burilamento para que isso chegue a um fim. Então é uma transição, é um período, né, intermediário que antecede a chegada da era dourada, da era da luz, da era do mundo em harmonia, da era do mundo regenerativo. O Espiritismo chama de mundo de regeneração, que seria o período do fim do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o velho mundo ele não está mais funcionando do jeito que ele funcionava antes. Ele ainda insiste em se manter, mas ele já não está mais funcionando. Ele já não apresenta mais respeito, ele já dá sinais de esgotamento. O velho mundo, o mundo que antes a gente vivia e vivíamos dormindo, porque não percebíamos de fato como as coisas funcionavam. E esse novo mundo ele está começando a surgir, mas ainda não está completamente estabelecido, porque é uma transição planetária. É como o amanhecer, a noite ainda existe, mas os primeiros sinais da luz já podem ser vistos quando o sol nasce ali no horizonte, ali por volta de 5 horas, 6 horas da manhã, que dá os primeiros sinais de clarão, né? Quando o sol nasce. A mesma coisa é a transição planetária. Por isso vivemos tantas contradições, por isso estamos vivendo tanto caos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E que temos tecnologias avançadas, enfrentamos uma profunda crise emocional e nunca tivemos tanta informação, tanta comunicação, tanto conteúdo e nunca tivemos tão perdidos. Nunca tivemos um tempo onde a humanidade estivesse tão perdida, deslocada. Temos acesso a muitas informações, mas nem sempre temos sabedoria para interpretá-las. Temos mais meios de comunicação, porém muitas pessoas sentem que estão sozinhas. A maioria das pessoas estão sentindo solidão. Falamos muito sobre paz, mas continuamos alimentando conflitos dentro das famílias. Continuamos alimentando os conflitos dentro das instituições. As instituições não representam mais a sociedade. Os políticos, a máscara deles praticamente caiu de todos. E aqueles que sentem ou assumem uma postura de serem corretos, de ter uma visão de família, pátria, e é condenado, né? É punido, porque o mal ele quer continuar mantendo o poder, o que é chamado também de sistema. E você pode ver isso muito claro nas redes sociais. Então, a transição planetária, obrigatoriamente, nós estamos passando e inevitável. Todas as pessoas sofrem a consequência dessa transição. E é justamente esse confronto entre esses dois modelos de consciência que acontece agora. Porque para a gente chegar no estágio de um planeta harmônico, de regeneração, um planeta com consciência, é necessário que o velho mundo morra. Certo? Esse caos todo é um caos planejado. Por quê? Porque as pessoas que dominam ou controlam esse mundo, eles não
querem perder o poder, eles não largam o chamado osso. E esse modelo de consciência do velho mundo, ele está morto. Cada dia mais morrendo, ele não conseguirá se manter e sobreviver. Por isso que as guerras mantêm o medo e é uma mão por trás dessa guerra, do medo, que faz com que o planeta não avance. Mas essa mão que está por trás desse controle do medo, que provoca o caos, ela está sendo cortada. Então, de um lado, o que é que você tem? Um modelo aí antigo, meio trevoso, sustentado pelo egoísmo, pelo ego, pela manipulação, pela mentira, pelo engano, pelo medo e pelo desejo de controlar. E de um outro lado, um modelo novo que chega com a nova consciência, fundamentado na verdade, no respeito, nos valores universais, nos valores da família, na cooperação, no respeito à vida e nos valores cristãos, que são os verdadeiros valores. E aqueles que contradizem isso tentam permanecer nesse posto de controle negativo para que o mundo continue em sombra, só que não há mais espaço para isso. O mundo está chegando a esse modelo antigo no ponto final, o ponto de ruptura se aproxima cada dia mais. Então, a transição planetária não significa apenas uma mudança externa, é a transformação da maneira de como pensamos, de como agimos, de como sentimos, de como escolhemos. Então, nós estamos em um processo acelerado de mudança. Não é o fim, mas é o fim de um modelo, é o fim de um mundo. O que eu apelido de Matrix porque é uma ilusão. Os hindus, nos Vedas, nos estamentos dos yogis, dos sábios lá da Índia e de vários lugares do mundo, eles falam de Maya, mundo de ilusão, mundo de mentira. Então, esse mundo fictício de ilusão está provocando esse caos e quer se permanecer no poder, quer perpetrar o seu poder, ficar no poder por séculos sem fim. Ele já está há mais de um século e se infiltrou na sociedade, depois se infiltrou na universidade, se infiltrou na economia, se infiltrou em todos os lugares e conseguiu manter esse controle, mantendo as pessoas imbecilizadas. Só que o próprio planeta, ele tem mudanças frequenciais energéticas. Então, quando eles sabiam que essa mudança energética ia acontecer, aí eles entraram com várias ações que afetaram a nossa saúde e etc., inclusive que afetou a saúde mental das pessoas, que é o estágio que atualmente estamos vivendo, né? A crise de saúde mental, porque depois da pandemia tudo isso estourou, porque foi justamente nesse período que as energias novas que elevariam o planeta à ascensão foram atacadas por ações planejadas, né, de caos. Certo, então esse modelo está morrendo. Quando se fala em transição, algumas pessoas pensam imediatamente em catástrofes, destruição e fim de mundo, que o mundo vai se acabar. Armagedon, que era um dos planos dessas forças negativas, criar uma grande guerra nuclear, né, que ainda estão a tentar, né, porque esses modelos de guerras que você vê, Estados Unidos, Irã, Ucrânia e Rússia, são modelos que querem chegar nesse ponto, só que não vai funcionar porque isso não foi combinado com Deus, né? Porque Deus, na verdade, no final das contas, é que manda em tudo. Todo o processo da Terra funciona dentro de um sistema divino, né? É Ele que controla tudo. Mesmo que o mal tente, ele não tem como sobreviver. Por isso que tem uma frase que diz assim: nada pode parar o que está por vir. E o que está por vir, o que é? A justiça divina. Mas podemos compreender esse processo de uma maneira mais profunda. Não é necessariamente o fim físico do planeta, a destruição total do planeta. É o enfraquecimento desse modelo de humanidade que funcionou até um tempo atrás e que agora está morrendo. Esse modelo baseado no consumismo, sem limites, esse modelo baseado nas falsas ideologias socialistas, esse modelo baseado nas ideologias de gênero, modelo idealizado sobre as religiões, sobre o controle e tutela das religiões, na exploração da natureza, na exploração dos bens de consumo, no sentido de somente estimular as pessoas a gastarem o que ganham, no estímulo ao estresse, na ganância, na ambição, na busca do poder sem responsabilidade, na política sem compromisso, sem ética, sem moral, no conhecimento sem consciência, na tecnologia sem sabedoria, nas IAs que chegaram de forma tão veloz que confundem as pessoas, inclusive no processo de aprendizado.
na religião sem amor, na política sem compromisso com as pessoas, com a sociedade, na liberdade sem responsabilidade, na falta de justiça pelo que nós buscamos. E isso tem consequências. Muitos sistemas estão em crise. E essa crise está aí, todo mundo está vendo. Você está assistindo, percebe agora a transição planetária? Porque ele já não consegue, esse sistema não consegue mais responder às necessidades humanas. As instituições perderam credibilidade, a política enfrenta uma altíssima desconfiança, inclusive no processo eleitoral, porque você vê manipulação, você vê a forma que eles agem, já dá para perceber que a população já não confia mais. As famílias vivem em conflitos profundos, certo? A saúde mental tornou-se uma preocupação mundial. As pessoas trabalham, produzem, consomem, correm, mas continuam perguntando: qual é o sentido de tudo isso? Você deve estar perguntando: o que é que está acontecendo no mundo? Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo no mundo? É a transição planetária, são os efeitos colaterais dela, de uma transição que levou a uma batalha espiritual, né? Entre o bem e o mal, entre aqueles que por ignorância insistem em achar que podem controlar a humanidade, pode manter ela meio que escravizada, né? Digamos assim. Então esse mundo antigo ele não vai desaparecer assim do nada, mas ele foi associado a um projeto de fim de mundo. Essa que é a verdade. E ele está começando a desaparecer quando deixa de oferecer resposta para os problemas que criou, porque ele não responde às nossas questões, ele não responde às nossas buscas, né? Os nossos interesses. Nós temos buscas, dúvidas, interesses, e esse processo não responde, ele não atende às nossas necessidades. Certo? Então o mundo antigo ele está desaparecendo cada vez mais. E por que 2026 parece tão intenso? Porque estamos no último capítulo, tá? O ano 2026 ele pode ser compreendido como uma fase de intensificação desse processo. Não porque existe uma data mágica na qual todos os problemas serão resolvidos, mas porque diferentes transformações estão acontecendo ao mesmo tempo. Tecnologias, há uma mudança grande na tecnologia, há tecnologias de cura que serão disponíveis para a humanidade, que fará com que a gente rejuvenesça e viva mais longamente, e que a indústria da saúde muitas das vezes não permitiu que isso viesse à tona. As grandes crises econômicas, o mercado financeiro, o sistema financeiro está em crise profunda, principalmente os bancos não têm liquidez, não têm garantia dos fundos ao qual eles dizem ter. Então, mudanças políticas, sociais, ambientais, emocionais e espirituais que está afetando a toda a humanidade. A inteligência artificial está transformando a vida de todo mundo, nas profissões, nas empresas, nas escolas, a forma de comunicação. As redes sociais aceleraram a circulação de informações, mas também ampliaram a desinformação e a comparação e a ansiedade. E o pior não é isso, as pessoas estão desatentas, elas não conseguem perceber, estão desligadas, estão desconectadas do Criador, da sua intimidade com Deus. Percebe que você está sem essa sinergia que lhe mantém intuitivamente ativo. Então é uma crise que ela começa em uma região e começou a produzir efeitos em vários países. Começou num lugar e começou a ter um efeito colateral. Uma nova tecnologia pode modificar rapidamente a vida de milhões de pessoas. Tudo parece mais acelerado e quando o mundo externo acelera, a consciência humana é pressionada a amadurecer. Nós estamos sendo pressionados a mudar, a ver o mundo de forma diferente, a fazer de forma diferente, a melhorar nossas escolhas. Aquilo antes que conseguimos ignorar começa a exigir atenção. Relacionamentos sem verdade entram em crise. Relacionamentos baseados no engano, na traição, não são mais absorvidos pela sociedade. O número de feminicídio aumentou, a crise intrafamiliar aumentou, porque, inclusive, uma das armas usadas por essas forças negativas que vão de encontro à transição planetária é atacar a família ou destruir a família. Por isso que você vê tanta gente dessa sopinha de letrinhas atacarem as famílias, porque eles sabem que a família é o eixo de segurança. Inclusive, a família é baseada no sistema divino, de como funciona, né? Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo, todas essas questões não são somente coisas simbólicas, tem um porquê, tem uma razão, tem uma lógica, e isso está diretamente ligado a valores universais.
E quando os valores universais são atacados, a própria humanidade se levanta contra, porque isso está no nosso processo de DNA, na nossa genética, na nossa ancestralidade. E esses trabalhos sem propósitos está se tornando tudo insuportável. Feridas emocionais estão voltando à superfície. Crenças antigas começam a ser questionadas. Pessoas começam a perguntar: quem sou eu? O que estou fazendo da minha vida? Que vida é essa? Que mundo louco? O que está acontecendo no mundo? Estou vivendo de acordo com a minha consciência? Eu estou apenas repetindo aquilo que eu aprendi, ou eu sou apenas uma pessoa com problemas emocionais e o mundo está se acabando, está tudo sendo destruído? Muitas questões vêm na cabeça das pessoas. Então, nesse ano de 2026, representa um momento de pressão maior, de sufocamento energético, certo? Aquilo que estava escondido, ele estava aparecendo em todos os lugares, revelando as trevas sendo revelada à luz. E aí você percebe quem é verdadeiro, quem é mentiroso, quem está enganando, inclusive as suas verdades em si, inclusive a projeção do seu ego, das suas escolhas equivocadas, dos seus vícios, não somente no mundo, mas também dentro de nós. Esse processo de transição acontece dentro de cada um de nós. Então, em que ponto nós estamos nessa transição? Podemos dizer que estamos atravessando três movimentos: revelação, confronto e escolha. Primeiro movimento, revelação. Muitos problemas que já existem estão ficando mais visíveis. Contradições políticas, desigualdades sociais, conflitos familiares, manipulações, abuso de poder, crises emocionais, a falsa mensagem da mídia, a televisão que engana, os artistas que só estão ali pelo dinheiro e para pregar uma cultura de separação, as ideologias que não representam nada, que são todas, na verdade, de controle, todas de cerceamento, de não permitir que as pessoas falem a verdade. Mas a revelação não acontece apenas quando descobrimos os erros das pessoas, das instituições e da representação da sociedade. Mas a revelação mais difícil é aquela que acontece também dentro de nós. Além da gente não suportar o que a gente está vendo no mundo, esse caos, mas as revelações que vêm dentro de nós, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa sombra. E quando começamos a perceber os nossos próprios padrões de medo, de limitação, ressentimentos, mágoas, contradições e comportamentos automáticos, isso também nos abala. Então a gente está em ressonância com o que está acontecendo fora e em ressonância com os nossos conflitos internos. É fácil dizer que o mundo precisa mudar, mas é difícil reconhecer aquilo que precisa mudar dentro de você. Todos nós precisamos fazer essa mudança. O segundo movimento é o confronto. Depois da revelação que está surgindo, começa a vir o confronto. É o momento de olhar para aquilo que foi descoberto. Por isso que você está vendo muita denúncia, muita acusação e poucas prisões, né? Você diz assim, poxa, fulano matou, roubou, estuprou, juiz tal, faz o que quer. E você não vê uma punição, né? Mas você acha que não haverá punição? Engano, vai haver e não será fácil quando isso começar. Mas isso está levando tudo para que a humanidade acorde e faça uma melhor escolha, inclusive escolha política, escolha de um mundo ao qual a gente almeja, não um mundo que eles querem impor sobre nós. Certo? Então a pessoa percebe que não pode continuar culpando eternamente o passado, eternamente os governos, eternamente, se você não fizer nada, se você não se movimentar, nada vai acontecer. Mesmo que eles proíbam, as pessoas estão indignadas. E os relacionamentos, né, a sociedade, o governo, tudo aquilo que acontece na sua vida é um reflexo de uma sociedade que se perdeu, ok? Isso é reflexo da transição planetária, isso é a transição planetária, tá? Isso significa que negar as injustiças, as dificuldades reais, significa compreender também que temos responsabilidade sobre nossas escolhas e sobre, inclusive, cruzar os braços e não fazer nada. O confronto está acontecendo, é o medo e a coragem, a distração e o propósito, a mentira confortável e a verdade, é a desinformação e a informação verdadeira, o automatismo e a consciência, o egoísmo e a responsabilidade. Uma parte de nós, ela quer uma mudança, mas outra parte de nós está confortável, né, nesse mundo de ilusão, porque vivemos eternamente nele e nos acostumamos a viver essa vida de engano. Só que uma parte da sociedade não aceita mais. Então, essa mudança está acontecendo de dentro para fora. É uma
demolição, como diz assim, organizada. Sabe aqueles prédios que os caras botam dinamite e ele cai todo controlado? É a mesma coisa. Nós estamos dentro de uma demolição controlada. É o fim dessa era de trevas. Então, a gente precisa viver aquilo que acreditamos. Não basta pedir justiça enquanto agimos de forma injusta, quando isso é apenas para nos favorecer. Não basta acusar o corruptor enquanto você quer se favorecer na hora do estacionamento. Não basta recriminar uma pessoa se você também tem comportamentos viciantes. Não basta acusar fulano, é ladrão, é roubo, mas se você também não tem honestidade com suas palavras, com seus atos. Então não basta falar sobre paz enquanto a gente alimenta conflitos dentro de casa. Briga com pai, irmão, filho, e aí vai, relacionamentos conflituosos. Não basta dizer que somos despertos enquanto tratamos os outros com arrogância, prepotência. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Cada pessoa precisa escolher que tipo de consciência deseja alimentar. Se você alimenta o medo ou o discernimento, você alimenta a violência ou o diálogo, você alimenta a distração, o foco, ou alimenta a ilusão, intolerância ou respeito, a dependência ou o amadurecimento. Estamos na etapa de definição disso. O velho mundo está em transição planetária e o novo está nascendo. E também nascendo dentro de cada um de nós. Qual é a separação das consciências? Muitas tradições espirituais falam sobre separação das consciências. Essa separação não precisa ser entendida como divisão física imediata entre pessoas boas e más. Ela começa nas escolhas, nos valores, nos comportamentos. Duas pessoas podem viver na mesma cidade, trabalhar inclusive no mesmo local, inclusive ser da mesma família e acompanhar as mesmas notícias, mas experimentar realidades interiores completamente diferentes. Muitas pessoas se alimentam da ideologia do comunismo, da esquerdismo, achando que isso é bom e maravilhoso, enquanto que isso é autodestruidor, né? Autodestrutivo, que é muito mais prejudicial. E a pessoa na ilusão, ou porque tem favores, ou benefícios, ou ganhos sobre isso, e continua alimentando isso só na cabeça de uma pessoa realmente alienada, uma pessoa que não tem consciência, acredita-se nisso. Né? Alimenta conflitos, né? E enquanto não busca soluções. Uma pessoa utiliza conhecimento para manipular, a outra conhecimento para ajudar. Entende? Uma culpa todo mundo, ocupa todos ao redor. A outra assume responsabilidade pela própria transformação. Então, a separação das consciências realmente acontece quando as escolhas de cada pessoa começam a conduzi-la para experiências diferentes. Uma nova realidade se apresenta. Não é simplesmente um lugar onde alguém será transportado. É uma condição interior que precisa ser construída. Não adianta esperar a dimensão superior, conexão com quinta dimensão, como muita gente almeja, enquanto continuamos cultivando ódio, mentira, crueldade, inveja e irresponsabilidade. A mudança de frequência ela precisa ser demonstrada nos seus comportamentos, nas suas atitudes. E o que significa despertar? Despertar não significa acreditar em tudo o que aparece na internet. Não significa rejeitar a ciência. Não significa considerar-se superior a outras pessoas. Também não significa abandonar a responsabilidade material com relação à sua vida e esperar que forças espirituais externas resolvam todos os seus problemas, resolvam tudo na sua vida. Não é isso. Despertar significa observar aquilo que antes fazíamos automaticamente. Despertar é ter consciência, é perceber os próprios pensamentos, é caminhar no caminho correto com objetivo, verdade e propósito, é reconhecer padrões emocionais, é questionar crenças, é assumir responsabilidade pelas escolhas, é desenvolver consciência moral, é desenvolver consciência coletiva. Uma pessoa desperta não é aquela que afirma possuir todas as respostas, é aquela que aprendeu a fazer perguntas profundas. Ela não utiliza espiritualidade para fugir da realidade. Ela utiliza espiritualidade para viver a realidade com mais consciência. O verdadeiro despertar produz humildade, honestidade, transparência, equilíbrio e disposição para servir. O serviço ao próximo. Quando uma crença produz arrogância, perseguição, ódio, desumanização, ela precisa ser questionada. A luz não precisa da violência para se afirmar. Ela é a luz e pronto, e acabou-se. Você precisa ter cuidado com a espiritualidade para não ser conduzido pelo medo.
Durante esses períodos que nós estamos vivendo, em 2026 e os anos anteriores, de instabilidade, surgem muitas previsões alarmistas. O meteoro vai cair, o mundo vai se acabar, tudo vai ser destruído, e mais uma bomba, e mais não sei o que. São muitas mentiras, é muita desinformação. Datas definitivas, promessas de acontecimento imediato, promessa de uma guerra nuclear, promessa de medo, tudo para alimentar o medo. Porque esse sistema de controle que quer permanecer, que a transição planetária não aconteça, ele luta com todas as suas forças para se manter aí. Mesmo que mensagem dizendo que apenas um pequeno grupo será salvo, narrativas que mantêm as pessoas em estado permanente de medo, né? Porque eles ficam dizendo destruição, mas poucas pessoas vão ser salvas. Aí todo mundo fica questionando. E nós precisamos desenvolver discernimento. Nem toda notícia representa uma ameaça direta e nem toda previsão se transforma em realidade. Nem toda mensagem espiritual vem acompanhada de equilíbrio e responsabilidade. A transição planetária não deve ser utilizada para aprisionar a mente das pessoas. Uma mensagem evolutiva precisa ampliar o discernimento e fortalecer a autonomia, estimular a responsabilidade. Quando uma mensagem produz pânico constante, pode ter certeza, ela é manipulada, é uma narrativa. Hoje vivemos a guerra das narrativas, desinformação, mentira, manipulação. A mídia reproduz como um papagaio tudo aquilo que é passado para ela continuar nos desinformando. Não está nos informando. Não entregue o comando da sua consciência a qualquer pessoa, a um líder de grupo, a um político, a uma ideologia, a um canal, a um sistema de crença. Faça suas reflexões, escute, ouça, estude, busque, observe, compare, questione, mantenha a sua consciência ativa. O medo pode chamar a sua atenção, mas não pode dirigir a sua vida, porque é você que faz a escolha. Tá? Então, se prepare para a transição. Cuide da mente, cuide do seu corpo, organize a sua vida material. Evite consumir notícias alarmistas durante o dia. Excesso de informação pode produzir ansiedade, confusão e perda de foco. Vai deixar você cada vez mais perdido. Informe-se, mas apenas estabeleça limites. Trabalhe suas emoções, desenvolva silêncio, coloque conhecimento na prática. A transição está acontecendo dentro de você. Certo? Talvez você esteja esperando um grande evento, um grande acontecimento externo, um sinal no céu, uma revelação, uma notícia mundial, uma mudança política, o reset ou coisa parecida, uma transformação econômica, uma intervenção extraordinária, mas a grande transição acontece dentro de você. Mas o sinal mais importante pode estar acontecendo no momento que você escolhe fazer diferente. Talvez você já não aceite determinadas situações como aceitava antes. Muitos de vocês estão mudando a consciência. Talvez você esteja sentindo necessidade da verdade. Talvez você esteja percebido que o tempo é precioso. Talvez você esteja cansado de conflitos e comportamentos repetitivos. Talvez esteja buscando mais propósito para a vida. Essa é a percepção que a maioria daquelas pessoas que estão expandindo a consciência já sentem. E isso faz parte da transição. Essa nova humanidade que começa quando a pessoa interrompe esse ciclo de repetição e violência. Quando alguém decide não repetir o comportamento destrutivo que recebeu. Quando uma família escolhe dialogar. Quando a pessoa utiliza o conhecimento para servir. É isso que eu faço. Eu tenho usado o meu conhecimento para servir ao próximo, ajudar. Não podemos construir um mundo consciente mantendo uma vida inconsciente. Onde estamos? Estamos na revelação final da decisão da transição planetária. Muitas coisas estão sendo expostas, muitos sistemas estão sendo questionados e tudo caminha para o fim. Né? Quem está. O que você está se tornando nessa transição? Qual é a mudança que você quer? Porque a transição já começou, mas o resultado vai depender das suas escolhas. E as escolhas que você fizer fará toda a diferença, tá? Eu sou o professor Cassiano. Nessa aula de consciência, eu tento trazer ideias e esclarecimento sobre temas diversos, certo? E as pessoas começam a compreender a partir do momento que elas despertam. Isso não significa que você tenha fugido do mundo. Despertar significa aprender a viver nele com mais verdade, responsabilidade e consciência. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família, que todos aqueles que trabalham pela construção de uma humanidade melhor. Valeu, tchau, tchau.